Já faltam somente 96 dias para o final do ano. E a gente às vezes se pega pensando como o ano passou rápido, né? Eu já falei disso algumas vezes e eu queria que a gente pensasse sobre isso hoje. Se a gente, em que estado você está? Passado, presente ou futuro? Eu tenho falado algumas vezes a respeito de ansiedade. Eu queria que você ficasse aqui e pensasse junto comigo a respeito disso. Porque eu tenho quase certeza que as pessoas que vão assistir esse vídeo, quase todas vão se enquadrar nessa situação. É praticamente unânime que todas as pessoas, em algum momento da vida, vão dizer ou pensar como a vida está passando rápido. Olha, o ano já começou, já está terminando. Faltam 96 dias para o ano de 2022 terminar. E quantas coisas a gente fez, pelo menos na cabeça, né? Nos planejamentos. Mas às vezes foram planejamentos que foram talvez não tão bem executados. Ou não. Na verdade, acho que foram até bem executados, que não foram, pra gente ser sincero, praticados, executados. Planejados foram bem, executados não. Eu queria que a gente pensasse nisso aqui, porque veja só, sabe por que muitas vezes a gente não faz isso? Não aplica, não realiza aquilo que a gente planeja e às vezes até a gente coloca assim como importante, porque a gente vive nos excessos. E eu queria que a gente pensasse sobre esses excessos, tendo como uma ótica além dessa lente que nós vemos o mundo, pensando sobre a ansiedade. Porque a gente vive ou num excesso de passado, eu já falei isso, e alguns cientistas, alguns especialistas estudiosos, eles vão dizer que o excesso de passado, excesso de presente, o excesso de futuro é danoso. E eu concordo totalmente. Tudo que é excesso é demais. Água em excesso é demais, comida em excesso é demais, sono em excesso é demais, tudo em excesso é demais. Mas a gente vive nessa loucura total. Eu decidi gravar assim, bem tranquilamente, bem relax esse vídeo, e para que a gente pensasse a respeito disso, porque eu acho que é importante. Eu acredito que é importante. Eu espero que seja importante para você pensar sobre isso. Quer ver um exemplo clássico? É esse vídeo. As pessoas às vezes começaram a assistir, muitos nem chegaram aqui, eu estou em 2 minutos e pouquinho, mas não conseguiram chegar até aqui por quê? Porque vivem no excesso de futuro, acelerando as coisas, querendo saber o que vai acontecer depois. Eu estou perdendo tempo, eu tenho que pesquisar algo mais, eu tenho que ver o que está acontecendo lá no TikTok, eu tenho que ver o que está acontecendo no Instagram, eu tenho que ver o que está acontecendo no outro canal de YouTube, eu tenho que ver o que está passando na televisão, eu tenho que ver o que está passando no rádio e etc, etc, etc. Os excessos são terríveis. E aí a gente às vezes não vê o mundo passando e a gente não se concentra, a gente não vive com uma atenção bem mais plena dentro do que é possível, óbvio, né? Que eu aprendi que a atenção 100% plena a gente não tem, mas isso é um assunto para outro momento. Bem, o fato é que a gente vive sem prestar atenção nas coisas, e aí daqui a pouco diz, olha, o tempo está passando muito rápido. E não estou dizendo que não esteja acontecendo, mas grande parte disso tem acontecido porque a gente não tem focado naquilo que é para ser focado. A gente vive dentro dos excessos. Excessos demais, excessos demais. E aí a gente vive nesse excesso de correria, nesse excesso de futuro, e aí não sabe por que a gente vive nessa ansiedade tão grande. Sabe? A maioria das pessoas, eu não estou aqui com isso, fazendo algum tipo de julgamento, mas as pessoas vivem num nível de ansiedade muito grande por isso. Porque vivem querendo correr atrás do futuro, ou achando que consegue pegar, que consegue alcançar ele. E não dá para a gente fazer isso. O que a gente deve viver é aqui no presente, planejando bem para que aconteça esse futuro da melhor forma possível. E claro, olhando para o passado um pouquinho, pegando referências, porque o passado é isso, é uma referência, para que a gente possa acertar agora e mais na frente. Mas o excesso de futuro ele faz muito mal, ele gera ansiedade. O excesso de passado que tanta gente passa, que é a questão da depressão, é terrível, porque eu sei que quando já é uma patologia realmente grave, já é um tipo de transtorno, até alguns professores não gostam de usar esse termo, né? Mas é um algo que já está fora da medida, é causado porque a gente se mantém muito tempo ali também, dentre outros fatores biológicos, fisiológicos, né? Mas pensando cognitivamente, as pessoas ficam pensando a respeito do passado demais, se concentrando naquilo ali demais e acabam gerando essas depressões sobre suas vidas. Mas sabe o que é interessante? Eu conversava com um amigo meu esses dias almoçando, a gente almoçando, conversando, e ele falando um fato, né, que é particular dele a respeito de um familiar, e aí falando sobre depressão. E aí ele perguntando mais ou menos o que era, eu tentei explicar para ele de uma forma bem simples assim. Você dirige? Dirijo. Quando a gente faz autoescola, a gente, né, aprende sobre direção e etc. Aquela elevação
ou aquele rebaixamento ali no chão, como é o nome? Ele falou, é depressão. Eu falei, pois é isso que acontece. É um rebaixamento de diversas coisas que ocorrem no ser humano, desde a parte cognitiva, quanto da parte emocional, quanto da parte fisiológica e etc. É uma depressão. Mas a depressão, assim como é aquela normativa do volante, do carro, do asfalto, tem um momento de descer, certo? Você fica lá embaixo o tempo todo? Ele falou, não, é uma depressão. Você passa por ela, pois é. E para que a gente possa passar, eu queria contribuir com você sobre isso. Não fique pensando lá no seu passado o tempo todo. Se concentre um pouco mais no seu presente, tá bom? Não viva nesse excesso, mas viva no seu presente também sem seu excesso, achando que você pode fazer tudo e absorver tudo que está à sua volta. Você não vai conseguir. Tudo não, mas algumas coisas, intensamente, se você conseguir, vai ser muito proveitoso para você. Então não viva no excesso, nem no excesso do presente, nem no excesso do passado, nem no excesso do futuro. Viva um momento de cada vez com a atenção devida para não gerar malefícios para a sua vida, tá? E, bem, se você ficou até aqui, eu acredito que esse vídeo tenha sido interessante para você. E aí você, faz favor, passa para alguém, compartilha com alguém que você lembrou, que você pensou que viu a sua memória, algum familiar, alguém que você percebeu que vive em algum desses excessos. Não deixa o conhecimento só com você, não deixa só você ter insights, contribua com outra pessoa, isso vai fazer tão bem para você, inclusive vai fazer com que você reflita mais, porque a partir do momento que a gente contribui com algum conhecimento, isso nos força de alguma forma que a gente viva aquilo que a gente está passando, se a gente for o mínimo de ético, não é? Obrigado por ter ficado até aqui, um abraço, até o próximo vídeo. Eu vou ficando melhor do que mereço, eu espero que você também.